Olá, voltamos com os vídeos, um tema muito solicitado aqui pelas famílias, também por algumas fonoaudiólogas, como estimular crianças com transtornos de fala. A gente sabe pela literatura que até os 5 anos de idade as crianças já devem ser capazes de produzir todos os sons da língua portuguesa. Temos estudos do Wertzner, que é uma pesquisadora de São Paulo, sobre aquisição fonológica. Também temos estudos da Márcia Kesk Soares, Seron, no Rio Grande do Sul, falando sobre essa faixa etária. A criança vai aprender todos os sons até os 5 anos, mas não quer dizer que ela vá produzir em todas as estruturas silábicas, por exemplo, encontros consonantais. Os encontros vai demorar um pouquinho mais para a criança automatizar. Isso é o tema de um outro vídeo, tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você deixa aqui uma mensagem, que a gente vai fazer um outro vídeo sobre isso, que é um assunto bem longo, bem extenso. Mas, em geral, as crianças já devem ser capazes de produzir, por exemplo, o som do L, som do R fraco, né? O R brando até os 5 anos de idade. A avaliação dessas crianças que têm uma suspeita de atraso na fala deve ser realizada por um fonoaudiólogo, mas não basta ser fonoaudiólogo. Tem que ser um fonoaudiólogo que tem experiência na área de linguagem e na área de fala, para poder usar os instrumentos adequados e chegar ao diagnóstico correto. Porque dentro do transtorno de fala tem uma série de subdivisões. E dependendo desse transtorno, vai ser escolhido um modelo terapêutico diferente. Uma criança que tem uma apraxia de fala na infância, o atendimento que ela vai receber vai ser diferente de uma criança que tem um transtorno fonológico ou um atraso motor de fala. Uma criança que tem uma disartria vai ter outros objetivos terapêuticos, vai ter que abranger outras estratégias, tá? Também devemos considerar sempre o temperamento da criança. Às vezes a gente pensa que aquele modelo, aquela proposta é muito indicada, só que não fecha com o temperamento da criança. Então a gente tem que ter mais de uma opção de terapia. Crianças com comorbidades, como transtorno do espectro do autismo, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de processamento auditivo central, perda auditiva, mesmo que essas perdas sejam flutuantes, tudo isso vai impactar na evolução da terapia. Crianças com respiração oral também terão prejuízo na aquisição dos sons da fala, desde uma distorção dos sons até uma impossibilidade de produzir aquele som. Isso também pode ser assunto para um próximo vídeo. Quais são os objetivos do tratamento, então? Primeiro, adquirir os sons ausentes, mas não basta isso. A criança tem que discriminar os sons, porque eles são diferentes. Por exemplo, vera é diferente de vela, que é diferente de velha. Então, a gente vai ter que incentivar essa produção dos sons novos. Se a criança fala véia, véia para tudo, a gente vai ter que incentivar ela a falar vera. E ela vai ter que aprender a usar esse som novo, por exemplo, o som do rã, em estruturas silábicas diferentes. Primeiro, vamos falar do rã, por exemplo. Ela vai falar esse rã no meio da sílaba, porque no português a gente não tem palavras que comecem com o rã. Então, coração, ela aprendeu ali no meio da sílaba. Depois que ela dominar isso, a gente vai colocar na estrutura silábica com o encontro consonantal. Por exemplo, preto, branco, brinco, fruta. E aí também temos estudos explicando quais estruturas são mais favoráveis, quais são adquiridas antes, quais são adquiridas mais tardiamente. Depois que ela aprender a usar em diferentes estruturas, ela vai generalizar isso para a fala espontânea. A gente não tem como treinar em todas as palavras. Então, a gente vai treinar algumas palavras, alguma sequência motora ali, e depois essa criança tem que ter isso na fala espontânea. Quando ela tiver 80% correto na fala espontânea, nas amostras lá que o fonoaudiólogo vai pegar para avaliação, considere esse som adquirido. Quais são os objetivos do tratamento, então? Primeiro, incentivar essa produção dos sons da fala, e para isso a gente tem que realizar atividades lúdicas que favoreçam a fala, que sejam interessantes para essa criança. Depois que ela aprender a fazer o som, a gente vai fazer jogos de adivinhação. Então, por exemplo, aqui, o carro do bombeiro é...
Vermelho, se a gente está falando de cores, tá? Eu quero que ele produza esse R no meio da sílaba. O carro, qual é a cor do carro do bombeiro? Vermelho. Jogo da memória, cada vez que virar, vai falar a cor do carrinho ou vai falar o nome do carrinho. Nomeação de figuras, a gente usa muitas fotos, né, desenhos, mas pode usar objetos reais também. Para desenvolver as habilidades auditivas para os sons verbais, falando de fala, é essencial. O que a gente tem que incentivar na terapia? Que a criança perceba a diferença entre esses sons. Por exemplo, que o R é diferente do L. O L tem um tempo de duração maior, o R é mais curtinho. Então, a gente tem que ensinar essas características acústicas do novo som, que a criança consiga identificar isso, tanto na fala do outro, quanto na própria fala, para ela conseguir fazer a autocorreção. E aí a gente usa o quê? Uma lista de palavras, o fonoaudiólogo vai escolher essa lista, então atenção, pais, não queiram vocês selecionar palavras. A gente sempre pede para a família no início ajudar, né? Quais palavras você considera importante para o seu filho falar. E aí, dentro de uma hierarquia motora de fala, a gente vai selecionar os alvos ali. Mas não mudem as palavras. Porque às vezes, se você colocar uma palavra muito difícil, a criança não vai mais querer falar, não vai produzir aquela palavra. E se for uma palavra muito fácil, também não vai ser desafiada, tá? Uma das atividades que é bem legal aqui é quando a criança ouvir a lista de palavras, ela levantar a mão sempre que tiver aquela palavra com ur, por exemplo. Ou ela vai ter que tocar numa bola, vamos dizer, toque na bola amarela quando você escutar uma palavra que tem o som do L, tá? É um outro exemplo de atividade. Atividades que trabalham onde que está o som também, a localização do som da palavra, ou qual palavra tem o som, são bem produtivas. Então, aqui, por exemplo, eu vou falar essas palavras, ela vai ter que identificar que a palavra que tem urã é morango. E depois eu vou perguntar, em que parte da palavra morango está o som? E ela vai dizer, está no meio. Então, ela vai marcar o meio aqui. Vocês viram que eu não coloquei a parte escrita. Por quê? As crianças são muito espertas. Então, se tiver urã, e ela sabe que eu estou falando R, ela vai apontar para a letra. Mas ela não vai pensar lá no cérebro dela no som, que é o que eu preciso para mudar essa representação. Pensando nisso, por isso que a gente usa muito lista de palavras. E uma coisa interessante é que a criança escute a própria voz e perceba se ela falou ou não corretamente esse som. Se ela falou coração corretamente ou se ela falou coiação. E aí a gente vai ter que sinalizar isso para ela, tem que dar o feedback. A gente usa a amplificação, que é o quê? Pode ser uma lista de palavras, ela vai falar, depois você vai gravar e vai dar para ela ouvir com fone de ouvido. Todo mundo tem fone de ouvido em casa. Se não tivesse, pode usar um estetoscópio. No consultório funciona, eles gostam muito de usar estetoscópio. Pode usar um funil na orelha, vai amplificar. Pode usar um balão, e aí tem vídeos lá no meu canal no YouTube explicando como usar o balão amplificador também. Sobre o feedback, é importante que você dê o feedback para a criança que ela produziu ou não o som adequadamente. Por quê? Se você faz de conta que entendeu, você vai reforçar aquele padrão e ela não vai entender que tem que fazer diferente. E ela vai continuar usando aquela palavra. Então, a pior coisa que a gente pode fazer na terapia, família, é reforçar um som que está errado e aceitar aquilo como se fosse correto. Se você quer que seu filho melhore, você tem que exigir que ela produza o som correto, o som alvo. Por aproximação. O que é isso? Ela não vai fazer de um dia para o outro o som 100%, mas a gente vai exigir que melhore. E aí você vai valorizar todos os esforços dessa criança. Você vai dizer, olha, eu vi que você tentou falar coração, mas a sua língua ficou muito tempo lá em cima e ela fez colação. Ela tem que descer mais rápido, ela tem que subir daquela batidinha e descer, tá? Ou se a língua ficou lá embaixo, coação. Olha, eu vi que você tentou, mas não foi bom. Sua língua não subiu, a sua língua ficou embaixo todo o tempo. E aí também é importante usar a gravação de vídeo, tá? Mostrar para a criança. Façam vídeos curtos, gente, porque se for um vídeo longo, a criança não vai gostar. Então, tem que valorizar, mas tem que saber dar as pistas, saber dar esse feedback. Não dar de qualquer jeito e não dizer simplesmente, tá errado, não gostei, não foi bom, você não fez nada certo. A criança não vai querer fazer de novo, não vai querer treinar. Por fim, mas não menos importante, é incentivar a aquisição das habilidades e metafonologia. Por quê?
Quando a gente trabalha rima, aliteração, aquelas brincadeiras clássicas que a gente fazia muito na infância, né? Estava a velha a afiar e veio uma mosca lhe fazer mal. E aí depois você aumenta. E veio um sapo lhe fazer mal. O sapo na mosca, a mosca na velha, a velha afiar. Certo? Utilizando rima, música. Então, fui no mercado e comprei brigadeiro. E aí, se você está trabalhando em conta, fui no mercado, comprei brigadeiro e batata frita. Fui no mercado, comprei brigadeiro, batata frita e fruta. E aí a criança vai ter que usar memória auditiva, vai ter que usar programação motora ali de fala, o planejamento, né? Toda essa parte de planejamento motor, depois programação, execução, para dar a palavra certa. Isso vai ajudar muito ela quando ela estiver se alfabetizando. Vai ter um reflexo lá na escrita, na produção dos textos, que é uma forma de comunicação também, mas mais elaborada do que só a comunicação oral. E é importante a gente colocar isso na terapia, mesmo com crianças pequenas. Eu falo crianças pequenas o quê? 4, 5 anos, tá? Porque quando essa criança tiver 6 anos, ela já vai ter que ter essas habilidades adquiridas. Se ela não conhece esse som, se ela não consegue produzir esse som, não sabe que esse som é diferente de outro, ela pode ter trocas na escrita, por exemplo. Hoje era isso. Eu sei que ficou bem longo o vídeo, mas eu acho que era necessário a gente conversar sobre isso, tá bom? Até a próxima, um abraço e obrigada por ouvir.